da Rede Globo. Não, brincadeira, tá, gente? A gente está começando aqui mais uma live. Meu nome é Márcio Siqueira, eu sou psicólogo. Você está no perfil Educando Filhos para o Reino. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a alimentação acaba impactando o comportamento dos filhos. Essa é a nossa sétima live, live número 7. Você que está acompanhando aqui em alguma das plataformas aí, você que está acompanhando no TikTok, você que está acompanhando posteriormente no YouTube, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, e a gente vai ver então como é que isso aqui pode impactar. Bom, hoje é quinta-feira, dia de jogo do Brasil, daqui a pouco começa o jogo, enquanto não começa o jogo, a gente vai para o nosso bate-papo, que sempre acontece às segundas e quintas-feiras, sempre nesse horário, 2 horas, às vezes 2h15, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme o dia aí, tá? Só esperar o pessoal que está acabando de chegar aí. Sejam todas bem-vindos aí os pais, as mães preocupados com os filhos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a alimentação acaba afetando no comportamento das crianças, né? Na verdade, hoje já se sabe que a alimentação ela afeta o comportamento de qualquer pessoa, não é só de criança. Você pode ter 50, 60, 80, 90, 100 anos de idade que a alimentação ela ainda vai te afetar. Até porque a alimentação é o combustível que você coloca. Se você coloca um combustível de má qualidade num carro, isso vai afetar o desempenho do carro. Assim como se você coloca um combustível de boa qualidade, automaticamente vai afetar de forma positiva. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir aí? Alguém só me confirma aí se está conseguindo me ouvir. A gente vai avançando então sobre esse tema. Talvez na vida das crianças se torne mais visível o quanto que a alimentação impacta. Por quê? Porque na vida adulta a gente vai se acostumando, então a gente já está acostumado a funcionar daquela maneira. Ou seja, com aquela carga enorme de produto refinado, de sódio, excesso de açúcar. E como esse já é o nosso modo normal de funcionar, a gente já não nota. Agora, na vida de uma criança é muito perceptível. Você percebe claramente quando a criança a diferença no comportamento da criança, principalmente uma criança que não tem acesso. Exemplo, pega uma criança que não come açúcar ou que nunca comeu açúcar. E hoje já tem vários casos, né? Antigamente era loucura você falar de uma coisa dessa. Só lembrando para vocês que eu sou psicólogo, não sou nutricionista, mas o que eu vou falar aqui, qualquer pesquisa rápida pode comprovar o que eu vou te falar. Você pega uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, que nunca comeu açúcar, e agora ela come alguma coisa com açúcar, o comportamento dela muda imediatamente. O comportamento dela muda imediatamente. Por que o comportamento dela muda imediatamente? Porque ela está recebendo uma carga de energia, uma descarga hormonal, uma festa tão grande dentro do organismo dela, de dopamina, de uma série de substâncias que estão ali, que essa criança ela fica eufórica. Do mesmo jeito que uma pessoa quando você dá droga para ele. Eu não estou dizendo para você que açúcar e droga é a mesma coisa, tá, gente? Assim, você sabe que é parecido, mas tem efeitos diferentes e tem toda uma dinâmica diferente. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, tá? E aí você percebe a diferença no comportamento da criança. Muitas vezes você não consegue perceber o quanto que isso afeta. Olha, Beck, se eu recomendo restringir o doce até os 2 anos, olha, enquanto mais você puder restringir, melhor. Enquanto mais você puder restringir, melhor. Não só doce, você tem uma série de coisas. Eu sei que na nossa sociedade é muito difícil, porque é muito mais prático para a gente, por exemplo, pedir uma pizza do que fazer uma comida, porque a gente vive correndo, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, trabalha, essa questão toda, então acaba sendo muito difícil. Mas enquanto mais próximo do natural esse alimento, melhor para essa criança, menos altera o comportamento da criança. Às vezes a criança é super agitada, aí você taca açúcar nessa criança. O que você acha que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar muito mais agitada. Fora o costume que a gente cria nos nossos filhos de resolver tudo com comida. A criança chorou? Tá com biscoito recheado. A criança chorou? Tá com iogurte. A criança chorou? Taca um bolo de chocolate. Aí o que essa criança ela cresce acreditando? Qual que é a forma dela resolver o problema dela? Comendo. E quem que ensinou isso para ela? Adivinha? Nós, pais. Porque ela não nasceu sabendo disso. Até porque a criança ela nasce com um paladar puro. Você dá para, por exemplo, uma criança brócolis, a criança, alguns vão comer mais, outros vão comer menos, mas ela tem esse processo de experimentação. Criança só gosta de açúcar porque a gente dá açúcar, tá?
A gente só dá açúcar porque a criança, aliás, só gosta de açúcar porque ela comeu açúcar. Como ela comeu açúcar, automaticamente ela descobre que o açúcar dá muito mais prazer do que a banana. Então, assim, é claro, qualquer criança, gente, não é qualquer criança, qualquer adulto, pelo gosto, o que é mais gostoso? Uma barra de chocolate ou um tomate? Fala pra mim, o que você prefere? Pro seu paladar, o que você acha mais gostoso? Um tomate ou a barra de chocolate? É claro que a barra de chocolate. Exatamente, Beck, você colocou aí. A criança tende a não gostar de fruta e preferir comer besteira. Todo mundo é assim, o adulto é assim. O ser humano, ele é assim, ele prefere isso mesmo. Faz parte do processo de escolha. Qual que é a diferença? É que a gente, como adulto, a gente já tem base para poder decidir. Não, eu não vou comer esse bolo aqui. Eu não vou comer esse bolo porque ele vai atrapalhar o meu rendimento. Eu preciso ter um pouco mais de concentração no trabalho que eu estou fazendo agora. Ok? Outra questão aí, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas aqui está chovendo granizo. Tá batendo aqui na janela aqui. Bom, outra questão é como que isso vai... já até me perdi aqui o que eu ia falar. Voltando aqui, então, vamos lá. Essa criança, ela escolhe, a gente como adulto, né? A gente já tem um pouco mais de maturidade. Por quê? O cérebro já está formado. Você sabe que o cérebro, ele vai formando em camadas, né? Começa aqui, inclusive vamos dizer que a gente tem 3 cérebros. Um primeiro cérebro, que é aqui, que é a parte mais emocional, né? E aí eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de emoção. Se você acompanha o outro perfil, você sabe do que eu estou falando. Então você tem essa primeira parte do cérebro, você tem uma segunda parte e uma terceira camada. Essa terceira camada do cérebro, que é a parte frontal principalmente, que é responsável pela essa visão de longo prazo, ou seja, né, eu estou de dieta, por isso que eu não vou comer a coxinha. A criança ela não tem formado ainda. Como a criança não tem isso formado ainda, ela tende a não ter essa capacidade de trocar o agora pelo depois. Tem um estudo que é muito famoso com crianças, que é o chamado estudo ou teste do marshmallow. Você pode procurar aí, você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar em outros lugares. O que diz esse teste do marshmallow? Você pega uma criança, bota ela numa sala, deixa ela com um doce. E aí fala para ela, um bombom, por exemplo, ó, se você esperar até eu voltar, eu vou te dar 2 bombons. Se você esperar, eu vou te dar 2 bombons. Se você quiser, você come um bombom agora, ou se você esperar, eu te dou 2 bombons na volta. E a maior parte das crianças não tem essa capacidade de pensar no longo prazo. Então, depois dos 25, alguns estudos vão apresentar até os 30 anos de idade, isso acaba variando um pouco, né? Mas é mais ou menos dentro dessa estrutura aí. A criança ela não tem essa capacidade de ter uma visão de longo prazo. O que ela vai preferir? O que dá prazer para ela. O que dá prazer? Doce, sódio, iogurte. Isso dá prazer. Dá prazer para a gente, dá prazer para ela. A diferença é que nós, como adultos, temos essa capacidade, ou deveríamos ter a capacidade de entender. Não, eu não gosto de alface, mas o alface faz bem para mim. Por isso eu vou comer o alface. Ou seja, não é o meu paladar que coordena as minhas decisões, mas são as minhas decisões que coordenam o meu paladar. E depois de um tempo você vai se acostumando. Essa criança, quando ela é muito exposta a isso, primeiro, você diminui a capacidade física do seu filho e da sua filha de lidar com as enfermidades. Ela fica muito mais doente. Por que ela fica muito mais doente? Você taca açúcar nela, o sistema dela que vai combater os invasores não funciona tão bem. É como se você pegasse, dentro do organismo tem os anticorpos, né, que são soldados, e você tirasse as armas dos soldados e agora mandasse eles para a guerra. Então, toda vez que a gente exagera nesse tipo de coisa, os produtos que não são criados por Deus, né? Quando você exagera no industrializado, quando você oferece industrializado, você está tirando as armas desses soldados que tem dentro do corpo do seu filho, dentro da sua filha. Aí agora essa criança vai lidar com o invasor. Ou o corpo dela vai ter, os anticorpos vão ter que lidar com os invasores. E ela não tem tanta força. Por que ela não tem tanta força? Porque eles estão desarmados. Por que eles estão desarmados? Porque nós fizemos isso através daquilo que a gente oferece. Eu sei que é muito mais fácil dar para os filhos besteira. É muito mais fácil. Mas no longo prazo isso vai trazer problema para a gente. E por que isso vai trazer problema para a gente? Porque amanhã ele não vai gostar de brócolis. E por que ele não gosta de brócolis? Por que ela não gosta de brócolis? Porque ela sabe que se ela não comer brócolis, ela recebe biscoito recheado. Você está entendendo? Ela sabe que se ela não comer abóbora, ela ganha o iogurte. Uai,
Quem em sã consciência vai gostar mais de abóbora do que de iogurte? O iogurte é muito mais gostoso do que a abóbora, tá? Mas pelo bem da criança, a gente não devia agir assim. Então, eu pessoalmente, e aí vou falar, eu sei que é muito, às vezes pode gerar um incômodo, né? Porque toda live que a gente faz na segunda, na quinta-feira, eu acabo falando muito sobre a minha realidade, que é na educação do meu filho. Mas é porque eu nunca fui pai de outra criança. É claro, eu faço a orientação parental, né? Ou seja, eu trabalho com pais que estão com dificuldade com os filhos. Entre outros trabalhos que eu faço na clínica como psicólogo, também inclui esse. Mas eu não sou pai dessas outras crianças. Mas enfim, feito esse parênteses aqui, o que eu faço com ele? Ele precisa ter essa noção do alimento. Então, eu pergunto para ele, você prefere tapioca ou você prefere cuscuz? Aí ele vai escolher ou tapioca ou cuscuz. Se eu falar para ele assim, o que você prefere? Tapioca ou, sei lá, ou chocolate? Ele vai falar chocolate. Carne não, porque carne ele nunca comeu, ele não e aí é onde é que entra essa questão. Às vezes eu compro para mim biscoito recheado, minha esposa compra para ela, mas não compra pro meu filho. E a gente come e ele não sabe. Por quê? Porque não faz bem nenhum para a criança. Não é vantagem nenhuma. O meu paladar já está destruído. Eu estou num processo de reconstrução desse paladar. Minha esposa já está com um processo de restauração do paladar dela. Mas o meu filho a gente não quer destruir para depois ele ter que ter esse trabalho. Então, o que eu faço? A gente não impede a criança. Tá? Ele tem o direito de comer. Agora, claro que a gente vai usar a cabeça. Então, o que é usar a cabeça? Em casa, a gente não compra biscoito recheado, não compra iogurte, não compra bombom, não compra essas coisas. Então, o que a gente come? O que tem. Se não tiver outra coisa, a gente vai comer o que tem. Agora, o que é mais prático? É você pegar uma fruta, lavar a fruta, cortar uma manga, que vai virar uma bagunça, ou você ir lá e pegar o biscoito. É mais prático pegar o biscoito, só que no longo prazo não vai te fazer bem. Hoje já se tem uma área que é chamada psiquiatria nutricional. O que é a psiquiatria nutricional? É um campo de estudo da psiquiatria sobre como os alimentos afetam a nossa mente. Cara, e é impressionante. Hoje já se sabe que índice de depressão, ansiedade, insônia, crianças, por exemplo, que têm transtorno de déficit de atenção, autismo, tudo isso aí é afetado por alimentação. Tudo isso acaba sendo afetado pela alimentação. Uma má alimentação, ela acaba impactando todas essas áreas aí. Obrigado, Liz. Acaba impactando todas essas áreas. Eu vou mostrar para vocês aqui, dá um minutinho aqui que eu vou pegar aqui uma sacola para vocês verem uma coisa, dá uma olhada. Ó, essa sacola aqui, que eu estou pegando aqui, vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro dessa sacola, tá? Ó, dentro da sacola tem biscoito, tem doce, tem bombom, tem um monte de tranqueirada. Essas tranqueiradas aqui, que eu tenho aqui, isso aqui é porque até o ano passado, enfim, eu ia em muitos congressos. E nesses congressos tinha muito, a gente recebia, não sei, eles achavam que a gente era criança e dava muitas dessas bobeiradas pra gente aqui. O que eu fazia e o que eu faço? Isso aqui já tem pelo menos mais de um ano. Isso aqui tem pelo menos mais de um ano que eu tenho essa sacola aqui, com esse monte de coisa aqui. Uma vez ou outra, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, cada um mês, eu pego um negócio desse e dou pro meu filho. E ele come. E pronto. Eu não preciso ficar empurrando coisa para ele. Ele nem está preocupado com isso. Somos nós pais que damos. Filho não tem cartão de crédito. Pelo menos o meu não tem. O de vocês também não deve ter. Filho não trabalha. Filho não paga a conta. O que significa? Que ele come o que eu dou. Ele come o que você dá. Então, mãe, como é que eu posso te falar isso? É você que está construindo o paladar do seu filho. É você que está construindo o paladar da sua filha. Eu sei que é muito difícil. Olha, aqui em casa, embora a gente tenha todas essas regras, é muito difícil. Tem hora que a criança não quer uma coisa, não quer a outra, não quer uma coisa. Ele não quer a maçã, ele não quer a banana, ele não quer a uva, ele não quer... Meu Deus, o que esse menino vai comer? Eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil não, tá, gente? Mas a gente precisa ter essa visão.
Se você não cuidar da alimentação do seu filho vai ter dificuldade para dormir, ele tende a ficar mais ansioso. Ele, por exemplo, foi feito um estudo, aí eu estava falando da psiquiatria nutricional, né? Foi feito um estudo com 11 mil pessoas. E aí foi pego, dentro desse grupo, tinham pessoas que viviam a dieta do Mediterrâneo. O que é a dieta do Mediterrâneo? É uma dieta pautada em alimentos mais integrais, pautada em alimentos mais próprios da natureza, comparado com pessoas que tinham acesso ao chamado junk food, né? Ou seja, uma comida que não vale de nada, que é o que a gente faz no McDonald's, no Burger King, nesse negócio todo, que não vale de nada. O que eles perceberam? O índice de depressão entre pessoas que comem esse tipo de comida que é um lixo é muito maior. O índice de ansiedade é muito maior. Você não quer que a sua filha tenha ansiedade, você não quer que seu filho tenha depressão, você não quer que seu filho fique estressado, você não quer que sua filha ela fique pulando de um lado para o outro, você quer que ela seja mais tranquila. Qual pai que não quer que o filho seja mais tranquilo? Fala para mim. Eu quero. Eu quero. Você também quer? Então, o que a gente faz nesse caso? Tem várias coisas. Toda semana a gente está aqui na segunda e na quinta-feira justamente falando sobre isso. Como é que a gente faz para educar essas crianças, não somente na perspectiva terrestre, mas na perspectiva eterna. Então, mudar a alimentação da criança não é coisa que você vai fazer da noite para o dia. Tá? Ah, minha filha tem 10 anos. Agora eu vou cortar todo o iogurte, vou cortar todo o chocolate, vou cortar todo o hambúrguer. Não vai dar certo, tá? Essas coisas é igual comer um boi. Como é que você faz para comer um boi? Você não come um boi de vez, você vai por partes. Então, assim, não, eu vou começar diminuindo o consumo de açúcar. Eu vou começar diminuindo, cortando o refrigerante. E aí você vai trabalhando por partes, tá? Então, se você fizer isso, a mente do seu filho, ela não vai estar estimulada. E aí, sobre o estimulante, ele poderia falar, por exemplo, sobre o café. Eu sei que aí eu estou mexendo numa coisa que vai deixar alguns de vocês aí chateados com essa história, mas o café, você sabe que o café, ele acaba bloqueando o receptor que avisaria para o nosso organismo que a gente está cansado. Então a gente continua cansado. Só que essa substância que vai dizer para o nosso organismo que a gente está cansado, o café bloqueia. Ele não permite que essa comunicação seja feita. E aí a gente fala, não, eu estou bem. Não, seu corpo está cansado, só que o que você está fazendo é não se dar conta que você está cansado. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que está acontecendo. Obrigado, Antônio, por compartilhar a live aí, tá? As demais pessoas também têm compartilhado a live, obrigado aí. Então, o que está acontecendo aqui? Você está bloqueando, você está impedindo o seu corpo de saber que ele está cansado. Aí, sua filha, seu filho, depois ele não dorme. Por que essa criança não dorme, gente? Ele fica para um lado, para o outro, pulando para um lado, para o outro. Aí, você está empuxando essa criança de café, você está empuxando ele de Coca-Cola, você está dando Guaraná para ele, está dando chocolate para ela. Principalmente quando você quer que essa criança descanse, você não pode dar estimulantes para ela. Você não precisa nem te falar para você quanto de açúcar que tem numa lata de refrigerante. Você sabe disso. Ah, mas é mais caro beber o suco. É realmente mais caro beber o suco. Você vai na lanchonete, é muito mais barato o suco do que o refrigerante. Aliás, perdão, é muito mais barato o refrigerante do que o suco. Gente, mas no longo prazo, isso vai fazer a diferença. Porque se seu filho fica doente, você gasta. Se você tem essa criança precisa ficar internada, você gasta. E muito. Hoje, boa parte das enfermidades que a gente tem hoje, elas são enfermidades por conta do estilo de vida. O que é a enfermidade do estilo de vida? É porque a gente come mal, é porque a gente dorme mal, é porque a gente não pega sol, é porque a gente não bebe água, e aí a gente acaba adoecendo. E adoecendo as pessoas que a gente ama. Se você ama o seu filho, e eu sei que você ama, então você precisa perceber como é que isso está impactando a vida dela. Como é que isso está impactando a vida dele. Faça um teste. Faça um teste. Você diminua o açúcar da sua filha, do seu filho. Você vai ver se o comportamento dele não vai melhorar. Você vai ver se o comportamento dela não vai melhorar. O comportamento, ele é diferente. Porque você está colocando um combustível bom. Colocando um combustível bom dentro de um carro, automaticamente esse carro funciona melhor. O comportamento muda. Quando a gente muda também o combustível. É claro que essa não é a única coisa, tá, gente? Ah, então quer dizer que se a pessoa mudar a alimentação, a vida dela mudou. Não. Pode ser que mude também, tá? Mas é importante, é fundamental. Você sabe disso, você ouve isso, você está o tempo inteiro ouvindo isso na TV aí, por aí afora, tá?
E quem não está seguindo aí o perfil, pode seguir o perfil aí, que diariamente a gente tem novos vídeos falando sobre isso. Inclusive, essa questão da alimentação, ela é uma questão tão séria, que ela acaba impactando não somente o comportamento da criança, mas também o nosso próprio comportamento como adulto. Às vezes a gente não tem paciência com o filho, às vezes a gente está irritado, está cansado. Claro que às vezes é outras coisas, mas às vezes essa irritação nossa para com eles é porque também a gente não está cuidando da nossa alimentação. Então, o que é uma boa alimentação? Tudo que Deus criou. O que é uma má alimentação? Tudo que não foi Deus que criou. Basicamente é isso. E o que é que Deus criou? Deus criou arroz, Deus criou feijão, Deus criou batata, Deus criou inhame, Deus criou melancia, Deus criou castanha do Pará, Deus criou castanha de caju, Deus criou abacate. Tudo que Deus criou é bom, basicamente, né? Claro que eu estou falando aqui de uma maneira geral. E aquilo que foi o homem que inventou, enquanto mais longe daquilo que Deus criou, quanto mais longe daquilo que Deus criou, mais vai afetar a criança, o pai e a família toda. Então, por onde que eu começaria hoje? Escolha o que é mais fácil para você. Não, eu vou começar cortando refrigerante. Aqui em casa a gente não vai beber mais refrigerante. Comece pelo que é mais fácil. Se para você o refrigerante é uma coisa fácil, então comece pelo refrigerante. Tirou o refrigerante, agora você vai para o próximo passo. Não, bala bala e biscoito aqui agora a gente vai diminuir. É assim, aí a gente tem um desafio muito grande que é a questão da escola, né? Os filhos de vocês já estão na idade escolar? Já estão indo para a escola? Porque aí quando vai para a escola o desafio é maior, tá? Primeiro porque as cantinas, a maior parte das nossas cantinas só serve besteira. A maior parte das cantinas das escolas, principalmente as particulares, né, é coxinha, é refrigerante, é esse negócio todo. Né? Algumas ainda tentam, como é o caso da rede de educação adventista, tenta ainda fornecer alguma coisa um pouco menos prejudicial, mas ainda está longe do ideal. E aí realmente é um desafio. Antes a gente comprava um salgadinho, que era um salgadinho que era da Super Bom, que é uma produtora de alimentos, né? Só que onde a gente morava antes, só para contextualizar, antes a gente morava no Rio de Janeiro, agora a gente mora em Uberlândia, em Minas Gerais. E no Rio a gente tinha acesso mais fácil a isso, a gente conseguia comprar mais barato isso. Então era num valor que a gente conseguia manter. Aí a gente veio para cá e agora a gente veio testando outras coisas. Então compra um biscoito integral, compra um salgadinho sem sódio. Então a gente vai testando coisas. E muitas dessas coisas são boas. Tem coisas que eu gosto, mas às vezes o meu filho não gosta. Eu comprei, por exemplo, um chips de... Acho que eu não tenho a sacola dele mais, mas era muito bom. Um chips de arroz. Um chips de arroz que era muito bom. Assim, vale a pena. E não, o preço não era muito caro, porque também não adianta. Se a gente querer uma coisa muito cara, a gente não dá conta, tá? Então a gente tem que ir pensando, às vezes a gente precisa cozinhar, trabalhar muito forte aí com a questão da fruta. Então essa é uma das questões que a gente tem fortalecido. Então dá-lhe uva, dá-lhe laranja, dá-lhe outras frutas. Minha esposa pega, corta, bota na vasilha dele e aí ele leva, ele lancha lá. Ele não precisa ter refrigerante para lanchar lá, ele não precisa de iogurte para lanchar lá. Embora, para ser sincero, uma vez ou outra a gente acaba entregando iogurte. Uma vez por mês a gente compra uma bandeja de iogurte e a gente vai fracionando esse iogurte ali. Meu filho está longe de ter uma alimentação perfeita, tá, gente? Não tô... aqui em casa a gente está longe ainda de ter uma alimentação perfeita. Inclusive, eu acho que é até impossível uma pessoa que tem uma alimentação perfeita, para ser bem sincero. Mas apesar de estar longe disso, a gente já percebeu que para conduzir essa criança para o reino dos céus, para o reino com R maiúsculo, que é o objetivo, mudar a alimentação é importante, porque vai facilitar a conexão dessa criança e Deus. Vai facilitar, inclusive, a minha conexão com Deus. Então, eu tenho muito mais condições de educar o meu filho, eu tenho muito mais condições de educar uma criança quando eu estou com a mente limpa. E para mim estar com a mente limpa, é importante que eu cuide disso. Não somente da alimentação, mas se expor ao sol, dormir, um sono de qualidade, beber água suficiente. E aí, em outros episódios, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E se você tem um filho, uma filha, que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que lida com autismo, você pode pesquisar sobre isso, que você vai encontrar várias referências, vários estudos
apontando a relação do quanto esses alimentos industrializados afetam principalmente crianças que já tenham isso, tá? Tem inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, eu não vou conseguir me lembrar exatamente qual que é a questão, mas há um tempo atrás a gente teve uma pessoa que disse que muitos dos casos de autismo estavam acontecendo por causa de uma determinada substância que estava sendo, de um determinado agrotóxico, que agora eu já não consigo mais me lembrar o nome. Aí eu fui atrás desse estudo para tentar saber de onde que saiu esse estudo. Porque até onde se sabe, a maior parte dos estudos vão indicar que a questão do autismo é uma questão genética, não é uma questão ambiental, né? E aí a pesquisadora realmente era uma pesquisadora que já tinha lançado várias pesquisas sérias sobre isso, inclusive ela era do MIT, né, lá dos Estados Unidos, que é uma das instituições de ensino mais reconhecidas no mundo. Mas nesse caso também já se percebeu que ela, em outros casos, ela já apresentou estudos que não tinham tanta comprovação. E esse parece ser um deles. Mas o que a gente sabe com clareza? É que afeta o comportamento dos filhos, afeta o nosso comportamento. E se você precisa de ter uma qualidade de vida melhor, tem várias coisas para fazer. Entre essas várias coisas tá isso aí, tá? Mudando a alimentação, você vai ter filhos mais calmos, inclusive filhos que estão mais atentos ao que você diz, vão ter um rendimento cognitivo escolar maior, vão ter uma memória melhor, eles vão ter menos estressados, menos irritadiços, crianças que tendem a ser menos ansiosas, inclusive, como eu falei para vocês logo no começo, né, da live, sobre a questão da pesquisa que foi feita da área da psiquiatria nutricional entre depressão e a questão da alimentação, como que isso afeta, né? Gente, eu vou finalizar por aqui. Foi um prazer ter estado com vocês aqui. Na semana que vem, segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente se encontra, tá? Vamos ver como é que vai ficar o jogo aí hoje, tá bom? Um abraço para vocês e você pode acompanhar no YouTube, Educando Filhos para o Reino, todas as lives. Essa é a 7ª live, as outras 6 lives falando sobre como impor limites, como tirar os filhos das telas, falando sobre como educar os filhos para o reino, falando sobre os tipos de maternidade, que foi o que a gente falou da última vez. Então todo esse histórico você vai encontrar lá no YouTube. Você também pode encontrar esse conteúdo no Instagram. Diariamente no Instagram também a gente posta reflexões, textos. Algumas pessoas daqui têm me procurado no Instagram, que fica mais fácil para me responder as perguntas. Às vezes aqui no TikTok você recebe muita mensagem, você não dá conta de lidar com tudo, mas no Instagram, a gente abriu o Instagram justamente para conseguir lidar com essas dúvidas aí. Você pode me seguir no link ali na descrição do meu perfil, você vai encontrar tanto o Instagram quanto também você vai encontrar o YouTube, tá bom? E o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube pode acompanhar a gente aqui também no TikTok, a galera que tem participado aí. Gente, um abraço para vocês e até semana que vem.